Muito bem, moçada. Nós agora vamos continuar o assunto relativo à aula anterior, que são os casos de responsabilidade por infração. Vimos o artigo 135, 136, 137, o arcabouço jurisprudencial. E agora vamos conhecer, por último, o artigo 138, que é o chamado benefício da espontaneidade. Então vamos conhecer o dispositivo, dar os exemplos práticos para fixar bem esse conceito. Vamos lá. Artigo 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Então aí está um detalhe muito importante. Ou seja, o que é o benefício da espontaneidade? O benefício da espontaneidade determina que aquele infrator que denunciar a sua própria infração e efetivamente pagar o tributo e juro de mora, e juro de mora, e juro de mora, e juro de mora, ele será dispensado do recolhimento da penalidade. Mas ele tem que pagar o tributo e o juro de mora. Esse é um detalhe importantíssimo. Ele vai ter que pagar o tributo e o juro de mora. Muito bem, voltando para mim, se for o caso, né, porque, por exemplo, se ele praticou a infração à obrigação acessória, não pendurou o cartão de inscrição no estabelecimento, antes do início da ação fiscal, ele pendura lá, pronto. Se livrou da penalidade, não tem que pagar tributo nem juro de mora. Na hipótese dele estar devendo tributo ou juro de mora, é que ele pode espontaneamente denunciar a infração, pagar o tributo e juro de mora, ou depositar o montante arbitrado para discutir, e aí sim, ele não terá a responsabilidade pela penalidade, de acordo com o nosso artigo 138 do Código Tributário Nacional. Mas voltando para a redação do Código, muito importante lembrar que não há necessidade efetivamente que ele pague. Não é? Ele pode depositar o montante arbitrado pela autoridade e discutir aquilo. Então, não há efetivamente necessidade que ele pague. Ele pode depositar e aí sim ele se livra da responsabilidade pela infração, não paga a penalidade. Mas observe o seguinte. O parágrafo único determina que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Mas é lógico que não. É lógico que não, minha gente. Então vamos imaginar o seguinte, voltando para mim. Vamos imaginar que você, futuro fiscal, for prestar um serviço para concurso para a área fiscal, por exemplo, ou eu como fiscal, inicio um procedimento num contribuinte. Quando eu inicio um procedimento, eu tenho que lavrar um termo no livro próprio. O livro chama-se RUDIF-TO. É isso mesmo, RUDFTO. RUDIF-TO. Esse RUDIF-TO é registro de utilização de documentos fiscais, na metade dele, e da metade em diante, termos de ocorrência. Então, tudo que o fiscal fizer na empresa, ele tem que lavrar um termo ali. E eu vou lavrar o termo, iniciada a ação fiscal às 16 horas do dia tal. Na hora de relógio que iniciou a ação fiscal, acabou a espontaneidade do sujeito passivo. Acabou a espontaneidade. Senão todo mundo iria correndo, quando iniciasse uma ação fiscal, espontaneamente, entre aspas, pagar os tributos. Ok? Então, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea, acompanhada do pagamento do tributo e do juros de mora ou do depósito da montante arbitrado, mas iniciou o procedimento fiscal, acabou a espontaneidade. É lógico que alguns processos administrativos tributários
dão uma certa flexibilidade. O processo administrativo federal, decreto 70.234, do Código do Processo Administrativo Federal, esse decreto, ele cria uma possibilidade, depois do início do procedimento, da notificação do início, o sujeito passivo ainda tem um prazo para pagar, não tem problema nenhum, essa flexibilidade. Mas, pelo CTN, se o legislador, no processo administrativo, quiser acabar com o benefício da espontaneidade, pode no início da ação fiscal, porque é isso que determina o CTN. O Estado do Rio de Janeiro, o decreto 70.235 federal, tá? Decreto 70.235 na esfera federal. Por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, o contribuinte é até avisado, olha, no dia tal vai chegar um fiscal, iniciar a fiscalização, até lá você tem a possibilidade de pagar espontaneamente, etc. Então, são questões, dependendo do processo administrativo de cada ente da federação, pode haver essa, vamos dizer assim, uma amenização do artigo, mas pelo CTN, se o legislador quiser acabar com o benefício da espontaneidade com o início da ação fiscal, acabou. Fim de papo. Ok? Bom, mas existem alguns detalhes importantes para nós conhecermos a respeito desse nosso artigo 138 do benefício da espontaneidade. Vamos lá, vamos adiante. Súmula 360 do STJ. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Minha gente, mas pagos a destempo. Como é que funciona isso? Vamos lá, voltando para mim. Como é que funciona o lançamento por homologação? Lá do artigo 150, que nós ainda vamos estudar. No lançamento por homologação, o que ocorre? O sujeito passivo calcula, ele mesmo calcula e paga antecipadamente. E depois a Fazenda Pública vai verificar se estava correto aquele lançamento, aquele pagamento efetuado anteriormente. É assim que funciona no caso do imposto de renda. Chega até o dia 30 de abril de um ano, você verifica, calcula todo o imposto devido no ano passado e paga. E a Fazenda Pública vai depois homologar ou não aquilo, vai verificar se está certo ou não. O que determina a súmula 360 do STJ? Quando o sujeito passivo, vamos imaginar que o sujeito passivo calculou que deveria pagar R$1.000 e pagou. Antes da Fazenda Pública homologar, verificar que aquilo estava certo e notificar o sujeito passivo que estava certo, antes da homologação, ele verifica que tinha um erro, que ele tinha que ter recolhido a mais. A questão é, será que ele vai gozar do benefício da espontaneidade nesse caso? É isso que determina o STJ. Não vai gozar do benefício da espontaneidade. Porque determina, voltando para o texto da jurisprudência, da súmula 360, o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Então, se ele deixou de pagar uma parte, ou ainda declarou, mas não pagou, não há mais a aplicação do benefício da espontaneidade. Este é um detalhe muito importante, essa súmula 360 do nosso STJ com relação ao benefício da espontaneidade. Então, vamos imaginar que o indivíduo declarou no seu imposto de renda que teria que pagar, mas não pagou. Mesmo não havendo nenhuma participação efetiva da Fazenda Pública, que ainda vai homologar mais tarde aquilo, vai estudar aquilo mais tarde, não há mais o benefício da espontaneidade para aquele sujeito passivo. Detalhe importantíssimo, baseado na súmula 360 do STJ. Muito bem, mas ainda existe um aspecto também importante jurisprudencial para a gente conhecer. Vamos lá conhecer. O STJ determina que o pedido de parcelamento do débito não configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa moratória, sendo certo
que o advento da Lei Complementar número 104, que acrescentou ao CTN o artigo 155A, esse artigo 155A colocou o parcelamento como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Esse artigo 155A colocou o parcelamento. Então, somente reforçou o referido posicionamento. Portanto, o pedido de parcelamento não configura denúncia espontânea. Voltando para mim, minha gente, então, só há denúncia espontânea na hipótese dele denunciar espontaneamente, ou seja, antes do início da ação fiscal, e pagar o tributo e juro de mora, ou depositar o montante arbitrado pela autoridade para discutir aquilo. Caso contrário, não, pedido de parcelamento não causa o benefício da espontaneidade. Aliás, depois nós vamos estudar isso mais tarde, o artigo 155A, ao qual se refere essa decisão do STJ, determina que, salvo disposição de lei em contrário, no seu parágrafo 1º, o parcelamento não exclui a imposição de penalidade de juros de mora. Portanto, não gera o benefício da espontaneidade. Ok? Artigo 138 do nosso CTN. Muito bem. Agora, nós precisamos conhecer um outro tipo de responsabilidade. Responsabilidade por sucessão imobiliária. É quando o indivíduo adquire um bem imóvel e tornar-se-á, portanto, responsável pelos tributos incidentes antes da aquisição. São vários detalhes importantes que nós precisamos conhecer a respeito da responsabilidade por sucessão imobiliária. Vamos lá. Artigo 130 do CTN. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos à taxa pela prestação de serviços relativo a bens imóveis ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa do respectivo adquirente. Subrogam-se na pessoa do respectivo adquirente, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Prova de quitação é certidão negativa. Então, tem que constar no título, né, de aquisição a prova de quitação, a certidão negativa emitida pela Fazenda Pública. Nesses casos, portanto, essa empresa, o adquirente, não terá a responsabilidade pelos tributos devidos, porque ele obteve uma certidão negativa da Fazenda Pública e está confiando naquela certidão negativa. Voltando para mim, boa, mas eu já vi certidões que dizem assim no rodapé, não exclui a obrigação de pagamento de tributos que porventura venham a ser verificados. Essa cláusula é nula. Se o indivíduo adquire um bem com uma certidão negativa, obtido da Fazenda Pública, portanto, confiou na Fazenda Pública e adquiriu o bem porque teve uma informação oficial de que não eram devidos tributos, a Fazenda Pública não vai mais poder cobrar dele, o do adquirente, porque ele obteve a certidão negativa. Está muito claro isso no nosso artigo 130 do CTN. Então, vamos lá. Ó. Salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Ok? Isso é o que determina o nosso artigo 130 do Código Tributário Nacional. E ainda o parágrafo único determina que, no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. O que significa isso? Vamos lá, minha gente. No caso do imóvel ser leiloado em asta pública, o arrematante, o adquirente desse imóvel, não vai ter que pagar os tributos incidentes sobre ele. Não, absolutamente. A Fazenda Pública vai ter que tirar dentro do valor que ele pagou de arrematação os tributos devidos. É exatamente isso. Não há responsabilidade nesse caso. Ou, se há, já está embutido no preço. Então, esse é o grande detalhe. O arrematante em asta pública de um imóvel não tem, além do preço que ele der pela arrematação, de pagar os tributos incidentes absolutamente. Subroga-se
no preço que foi dado pela aquisição em arrematação em asta pública. A Fazenda Pública vai tirar daquele valor os tributos devidos. Se não der para tirar, é problema da Fazenda Pública. Ok? Muito bem. Esta é a responsabilidade por infração imobiliária do artigo 130 do CTN. No próximo encontro, vamos continuar o estudo dos casos de responsabilidade. Até lá.